Olá, internautas! De volta aqui com o seu programa semanal, a Semana em Perspectivas, de 20 a 26 de outubro, com os principais fatos do mundo e do Brasil. Eu sou Vator Rodrigues, aqui é o canal RC Roda de Conversas no YouTube. Vladimir Dantas, estamos iniciando a segunda parte do nosso programa, como o Vator falou. E nessa parte, Vator, nós vamos iniciar por onde? Vamos aí na sua pauta para a gente. Perfeito. Lembrando Falamos que lá não no finalzinho esqueça, do programa. Não esqueça de dar aquele ok, aquele like, de se inscrever no canal, de compartilhar, né? Mas agora nós vamos retomar aqueles principais temas. O primeiro que nós separamos, Vladimir, foi a questão da crise do PSL, que né? se alastrou ainda por essa semana, não é? Com lances aí. E parece que vai ser alastrado por mais algumas semanas, né? E sempre com aquele pessoal que fez campanha do ódio, aquele pessoal que fazia arminha, não é? Eles se degladiam entre eles. E não poderia ser diferente, né? Cada um que ataque mais a vida pessoal do outro, cada um que tente desmoralizar o outro. Política para eles é aquilo, não é? Ou seja, eles se elegeram numa onda do bolsonarismo e muita gente sem qualquer preparo, sem qualquer ideologia, muita gente até sem qualquer formação, não é, política, formação profissional, formação ideológica. Não é? Mas eu acho, Vator, que esse processo, esse procedimento, esse comportamento desses personagens, eles refletem com maior profundidade possível a essência do capitalismo, na minha opinião. Que a essência do capitalismo, na minha opinião, é disputa e corrupção. A disputa, inclusive, leva à corrupção, porque para prevalecer, eles ganharam o poder praticando N corrupções, N fraudes, todos eles. Bolsonaro fraudaram os 28 anos de deputado, né? 28 anos de deputado, ele fazia a famosa rachadinha, né? Pegava o salário do servidor que ele nomeava e ele tirava uma parte e ficava com essa parte. Então isso é crime. Nós tivemos vários parlamentares que perderam, inclusive, o mandato por conta dessa prática de rachadinha, e essa prática é comum, inclusive, na família Bolsonaro. Não é? E o sistema capitalista chegou a um extremo, né, que a corrupção se instalou na essência, nas instituições, no judiciário, no executivo, né? E eles estão jogando ainda por cima essa conta na conta da política, dos políticos. Porque o Bolsonaro e esses personagens que acompanham ele, faz um personagem fictício de antipolítico. E foram... Ou da nova política. Ou teoriza como se fosse uma nova política. Nova política. Ele chega a ameaçar, né, no noticiário, chega ameaçado e que será candidato, né, de si próprio, sem partido, né, numa insinuação de uma aprovação de uma legislação que não precise de partido para ser candidato a presidente. Porque, a priori, muita gente pode achar que isso está correto, muita gente pode bater palmo para isso, mas isso só denota o desprezo pela política, entre aspas. A boa política ele despreza. A má política ele utiliza sempre. Um deputado do baixo clero que nunca apresentou um projeto importante, como é Jair Bolsonaro, 28 anos de Câmara. De cafezinho, de abraços e beijos com Maluf. Exato. Por muito tempo que foi candidato. Do Partido Progressista. Foi eleito pelo PP, né, por vários mandatos e participava de toda a cúpula, dos processos de cúpula no Congresso Nacional. E posando justamente para essa fatia que não importa, porque a fatia do capital financeiro, a fatia da fraude, do dinheiro fácil através da dívida pública, né? Então, esse sistema de capitalistas, né,
que se instalou no Brasil, capitalistas dependentes do capital financeiro, em associação com o capital financeiro, são parasitas, né? São capitalistas que não produzem, na verdade. Pois é, mas isso não tem nada de nova política, ao contrário, isso é a velha política, é a política mais rasteira, né, que não tem nada de superior, não tem nada de diferente, e ele vendeu, junto com esse bando de deputados que foi eleito aí no rastro dessa onda Bolsonaro, fazendo arminha, tentando intimidar, tentando falar mais alto, com bravatas e tudo mais, né? Terminou que nessa onda toda, mais de 54 deputados federais foram eleitos por essa sigla PSL, um partido que era inexpressivo, era pequeno. Terminou o seu Luciano Bivar alugando essa sigla para ele, e ele agora, o Bolsonaro e o bolsonarismo, agora trata o PSL como se fosse dele, né? Fosse o quintal deles. Eles querem dominar o PSL, né? Dominar para aprofundar mais ainda uma política personalista, uma política exclusivista da família, né? Uma política imperial, né? Uma família imperial, como se fosse um imperador. Na melhor acepção de coronel político, dono de partido, e que manda e que pode, né? E faz e acontece. No rastro dessa crise, primeira questão de ordem financeira, porque o PSL vai ter cerca de 700 milhões de reais, tanto de recursos do fundo partidário como do fundo eleitoral. E eles têm usado esse dinheiro, Vladimir, está o depoimento do Rueda, que é vice-presidente do PSL, dizendo que foi o tempo todo procurado e pressionado pela advogada de Bolsonaro, aquela mesma advogada que a gente tem falado nela aqui, para que ela liberasse, que o Rueda liberasse as passagens da lua de mel do Eduardo Bolsonaro, que é nas Ilhas Maldivas. Então eles não entenderam ainda que a partir do momento em que o financiamento passa a ser um financiamento público, são recursos públicos. Tem que prestar conta. E não pode utilizar pessoalmente para viagens de lua de mel. Então é mais um escândalo do PSL. Essa série de escândalos tem, por fim, a tentativa do clã Bolsonaro de se apossar do controle do partido por conta dos 700 milhões de reais. E eu lhe pergunto, o que é que tem de nova política nisso? Nada. Aí vai, nada. Se instala uma crise terrível, eles passam a se acusar entre eles, né? E aí você tem aí já 3 semanas seguidas essa crise do PSL se alastrando, onde você vê aí acusações pessoais, vê até acusações de fraudes praticadas por eles, principalmente na questão do laranjal do PSL. O que é o laranjal do PSL? É exatamente, na campanha eleitoral, a cota de mulheres, que é uma cota que a Justiça Eleitoral determina, é uma lei eleitoral que foi aprovada pelo Congresso, que haja uma cota de mulheres em todos os partidos políticos. E eles, que são machistas, que não respeitam as mulheres, eles fizeram com que as mulheres que se candidataram pelo PSL recebessem os recursos do fundo eleitoral e devolvessem esse dinheiro para que eles, os homens do PSL, aqueles coronéis do PSL, usassem esse recurso na sua campanha eleitoral. Em síntese, Vator, eu penso que essa crise do PSL é uma crise de sistema econômico e financeiro que reflete na disputa entre eles por fatias que eles querem alcançar. E ali gerou todo um processo, né? Porque tem um centrão nesse processo. Não é só o PSL que garante o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ainda tem sobrevida por todas essas arbitrariedades, por toda essa corrupção, por todas essas práticas anti-país. Na verdade, ele está destruindo a economia brasileira. O país cada vez mais do Chile, né? afunda, a população afunda, a perspectiva econômica afunda cada vez mais, né? O desastre ecológico
Chegamos aqui, Vato, essa semana, uma imagem interessante do mapa do Brasil, não sei se você viu, não sei se o meu amigo, minha amiga viu essa imagem do mapa do Brasil, e aí o mapa do Brasil é lá no norte, fogo, incêndio, destruindo nossa riqueza. No Nordeste o óleo. No Nordeste o óleo, né? E aí a imagem, eu não estou captando a imagem aqui, ainda tinha uma imagem muito negativa no Centro-Oeste, No Sul e no no Sudeste. Sul, no Sudeste. É. Tem todo o mapa, até agora não estou conseguindo acessar, mas procura essa imagem que realmente é contundente em relação ao desastre político do Brasil, que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro tá levando. Mas essa crise do PSL... Essa que é a crise do PSL, no meu modo de entender, é esse conflito de condução. Porque eles não querem conduzir nada, eles querem cada um uma fatia. Essa é a verdade. É a velha política. E já houve uma certa dissidência, né? Uma certa dissidência, porque o Frota saiu do PSL. Já não são mais. Foi expulso. Já não são mais 56. Não, hoje são 51. Já saíram 5. 4, né? Foi 54, saíram 3, tem 51. Saíram 3 já, né? E 18 podem ser expulsos, né? Está em processo de expulsão, como a gente leu lá atrás. Né? Então, essa crise ela vai levar a um desfecho. Lembre-se que o Bolsonaro, semana passada, mandou Moro fazer uma ação da Polícia Federal contra o presidente do PSL, o Luciano Bivar. Outra coisa que está correndo aí, você está falando, o cara disse, se o VAR do futebol, aquele VAR, que é o que analisa os lances polêmicos, se o VAR já é complicado, imagine o BIVAR. Mas aí ele ataca o presidente do PSL, o presidente do PSL retruca, e aí você tem uma declaração, uma entrevista de Joyce Hasselmann, que ela deu no Roda Viva da TV Cultura, que é uma declaração bombástica. Ela diz que existem 1.500 grupos ativos comandados dentro do Palácio do Planalto pelos filhos de Bolsonaro. E tem no Carlos Bolsonaro, o líder dessa rede, é uma rede que foi passada pelo Steve Ele é o robô. Ele é o robô. E o pavão misterioso também. É o pavão misterioso. Se você acha que só o Jair gosta de ser pavão, de usar o espanador... É uma família toda. Não, o Carluxo também gosta. Né? E aí você tem esse escândalo, que é a Joyce Hasselmann, que já está se falando que aquele coronel, senador coronel, que é o presidente da CPI, das fake news, eles já vão convocar a Joyce Hasselmann para que ela reafirme essa questão dos robôs e das fake news de Bolsonaro. Para não perder, eu perco o amigo, mas não perco a piada, um amigo meu, né, eu mandei para ele essa história do depoimento da Joyce, falando dos 1.500 grupos de fake news. E ele disse, eu quero ver se ela, dizer é fácil, eu quero ver se ela vai provar. E eu perco o amigo, mas não perco a piada, eu respondi a ele, provas? Eu não quero provas, eu tenho a convicção. Pronto. Você já viu esse filme antes, né? Mas alertando quanto ao tempo, que o tempo não para, Sim. Eu penso que a gente deve já passar adiante da nossa debate para poder a gente ter um pouco mais de espaço no tema principal que a gente vai focar, certo? Então, rapidamente, porque nós, na verdade, vamos ter mais só 20 minutos. 20 minutos. Né? Aliás, agora 18 minutos. Então, vamos lá. 18 minutos. O segundo tema para nós seria realmente a questão do julgamento em segunda instância, né? Que está paralisado, né? Está paralisado. É um julgamento que eu diria para você que é um julgamento bizarro. Ele chega a ser bizarro, porque um Supremo que se reúne para analisar 3 ações diretas de constitucionalidade para dizer se o que está escrito na Constituição vale ou não vale, eu acho que o voto do ministro Lewandowski foi muito feliz quando ele disse, eu prestei juramento, eu fui nomeado, prestei juramento, fui sabatinado, prestei juramento, cheguei aqui nessa corte para defender a Constituição. Então, o Reinaldo Azevedo às vezes fala,
olha, onde está escrito, onde está escrito isso, é isso. Chega a ser jocoso, né? Pois o que é. está escrito na Constituição é que ninguém pode ser preso, né, senão em flagrante delito, ou mediante ordem judicial de autoridade competente, que pode ser também o delegado, pode ser autoridade competente, e só após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Quando é que transita em julgado? Só quando não tem mais recurso, só quando se esgotou todas as instâncias. Está na lei, seria no está no Supremo, Código Penal. seria um recurso ao Supremo, né? Mas, Vator, eu quero insistir para a gente fechar e eu vou dar uma opinião de 30 segundos, 1 minuto no máximo, sobre essa questão. Aí, por mim, a gente pode passar adiante para privilegiar, insisto, que o tema principal a gente terminou deixando pouco tempo para ele. Né? Na prática, a gente está deixando pouco tempo. Dizendo o seguinte: eu estou convencido e peço uma reflexão, você, meu amigo, minha amiga, e faço um chamamento que nós precisamos intensificar a nossa mobilização. Porque esse judiciário, esse executivo, e muito mais esse executivo, e muito mais esse executivo, mas também o legislativo, eles estão completamente dominados, né, por um processo imposto ao povo brasileiro de esmagar os anseios e o desenvolvimento da liberdade do nosso país. Então não vai soltar Lula, eles estão protelando. Nós temos que botar pressão. Um Supremo que recebe todo tipo de pressão, não recebe pressão das ruas, porque essa semana foi todo tipo de ameaça, né? Caminhoneiro ameaçando, para não soltar Lula. Fake, viu? É fake. Botaram, encheram lá de barreira com medo dos caminhoneiros, entendeu? Se o povo não faz uma ameaça também, não faz um processo de pressão de rua, não funciona, não vai alterar nada. Então, temos que aumentar muito essa temperatura. Então, faço um chamamento às forças progressistas, democráticas, libertadoras do nosso país, para que a gente possa realmente intensificar uma pressão, uma mobilização muito maior pela volta da democracia, pela volta do Estado de Direito. Estamos num regime de exceção. Ponto final. Eu tenho a dizer sobre esse tema, até porque, dê uma olhada aqui no tempo, que eu acho que você... Veja aí. Não, eu tenho a dizer, mas aí tem mais tempo. Tem bem mais tempo do que você está dizendo. Faça as contas aí enquanto eu falo aqui com o nosso internauta. Faça as contas. Já revi, pode fazer. Então, nós temos que ver que os votos que foram proferidos, os votos garantistas, os votos em defesa da Constituição, todos eles foram votos brilhantes, né? Destacando esse de Lewandowski. O de Rosa Weber foi um voto extraordinário, que todo o mundo jurídico elogia, inclusive o próprio presidente. Né? Mas, como você diz, não tem nada garantido. O Marco Aurélio Mello, o nosso primeiro-ministro que votou muito bem, né? Votou pela Constituição, que ele é o relator e foi quem abriu o voto. Depois vieram 3 votos, né? Um pouco de reserva ao voto do Alexandre de Moraes. Já conferi, viu, Vator? Não insiste, se você for fazer uma leitura de cada voto, a gente vai deixar o tema principal secundário. Mas aí, quanto tempo nós temos, Vladimir? Nós temos exatamente 13 minutos. Nós começamos 18h43. Que horas são aí, Vladimir? Não, é porque eu fui por aqui. Ó. Sim, 18... são 18h43. Que horas são aí, Vladimir? 18h57. Mas esse aqui é o horário do seu celular. Não, mas aí... o horário que você mandou... Tá diferente. Então, mas é a mesma hora, velho. A mesma hora daqui, do meu computador, pode ser diferente. Não, tá exato. Bom, então vamos lá. Vou encerrar essa questão dizendo que realmente o ministro Toffoli não pode ceder à pressão dos generais. Lá no Uruguai, o comandante das Forças Armadas se meteu em política e foi colocado logo na reserva. Nós tivemos o Estado-Maior do Exército reunido, dizendo que não é oportuno soltar o Lula. Isso significa o seguinte: eles estão dando um golpe no Brasil. O golpe foi dado, passaram o recibo do golpe que foi dado contra Dilma, prendendo Lula e tudo que está acontecendo no Brasil. Foi um golpe.
está passado o recibo pelo comando militar. Com E certeza. eles Com certeza. todos eles deveriam ser presos por atacar um poder da República e é inclusive previsto na própria Constituição. Né? Então é isso, Rodrigo. Pois é. Então vamos adiante. Adelante, camarada. Abrindo esse tema, eu queria ressaltar para você, ajudando aí no seu Esse tema, Batou, deixa eu só fazer uma parte, é um tema para um programa todo. Mas vamos em frente. Olha, nós tivemos essas 2 últimas semanas importantes levantes. Nós tivemos aquele do Equador, né? Foi um levante imenso, exatamente porque se tirou o subsídio do preço do combustível. O preço do combustível foi a 100%, não é? Nós tivemos, assim, um levante importante que contou com os índios que vieram do campo, os camponeses, e vieram todos para a capital. Tanto é que o governo do Lenin Moreno mudou-se para Guayaquil, fugindo da capital, Quito, não é? E esse levante foi extremamente importante. Nós tivemos também um levante no Haiti. O Haiti, milhares de pessoas foram às ruas contra o governo. Você sabe que no passado o Haiti foi a primeira república que foi dominada pelos escravos no Haiti, né? E tomaram o governo no Haiti. Foi um grande levante, 2 escravos no Haiti. E agora uma nova rebelião, uma nova revolta popular no Haiti. Nós temos também revoltas em Honduras. Em Honduras, você lembra que foi um dos primeiros golpes que foram dados, essa chamada guerra híbrida, né? Ela começou Paraguai, Honduras, até chegar ao Brasil. E nós temos Porto Rico. Porto Rico é considerado uma possessão norte-americana, é um estado norte-americano, né? Que tem um administrador que presta conta aos Estados Unidos da América. Economia turística, né? Em Porto Rico. Grande parte turismo. Turismo. Em Porto Rico, há um levante popular contra a administração de Porto Rico. E nós chegamos finalmente à questão do Chile. O Chile. Gigantesca revolta, mobilização. Imensa. Você até me deu um dado hoje, né, que 7% da população. 7% da população, que seria algo em torno de 1.120.000 pessoas estiveram ocupando as ruas da capital. E não é ocupando só as ruas, né, Batou? É ocupando as ruas de forma enérgica. Sim. Né? Contundente, sem deixar dúvidas. Da insatisfação, né, que tem gerado esse processo de implantação do modelo neoliberal nesse tempo todo lá no Chile. Mais de 30 anos do projeto neoliberal. E aí você tem no meio aqui a realização da eleição na Bolívia. Foi um fato domingo passado, né, que teve grande repercussão. A gente já analisava aqui no sábado que a possibilidade do Evo Morales ganhar no primeiro turno era muito grande. E por quê? Porque ele tinha crescido justamente no distrito, né, de Santa Cruz de la Sierra. E a gente já dizia aqui que esse crescimento do Evo Morales, que empatou com o senador que ele tinha lançado candidato a presidente da República, não é? Empatou e ficava a 4 pontos do líder na província de Santa Cruz de la Sierra, que é o Carlos Mesa. Mas, curiosamente, a Rede Globo, a Globo News, dava a eleição como empatada. Ela estava empatada em Santa Cruz de la Sierra. Não no geral. No geral, o domínio e a frente, a liderança do Evo Morales era incontestável. Era inconteste. E aí, nós tivemos mais de 10%. Nós tivemos 13% de maioria e a Constituição da Bolívia determina que aquele que tiver mais de 10% de margem, ele é eleito no primeiro turno. E foi o que aconteceu. Né? Fato consumado, né? Consumado. Agora, toda a extrema-direita... Inclusive com a informação que você deu, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia já homologou o resultado. Né? Então está só estribuchando. Quem é que está estribuchando? Estados Unidos mesmo, né? Os de sempre. O Bolsonaro, né? O governo aqui, o Bolsonaro. Eu acho que ninguém está dando mais nem importância. Esse chanceler
brasileiro, quando ele fala isso, ele praticamente está lendo o que mandaram ele ler. Então ninguém leva mais nem a sério essa posição do Brasil em relação à Bolívia. Eu acho que os bolivianos dão risada. E amanhã, Vator, amanhã que é o dia D, né? Porque é derrota dobrada da de extrema-direita na América Latina, né? Uruguai e Argentina. A expectativa é essa. Né? E todos eles no primeiro turno. Primeiro turno. Tanto primeiro no Uruguai turno. como na Argentina. O Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner já tinha há 15 dias atrás 20 pontos de frente, de vantagem. E lá para cá a coisa só melhorou. E o sistema argentino também só tem segundo turno se a diferença for pequena. Na Argentina... Não precisa ter 50%. Na Argentina precisa ter, a partir de 40%, ter 10% de frente. Né? Então, a partir de 40%, ter 10% de frente. Então, isso deverá acontecer naturalmente e o peronismo volta, né, com Cristina e com Alberto nessa ameaça que o Bolsonaro, ainda bem que ele ameaça a Argentina, porque o argentino diz, o cara está ameaçando a gente, vamos dar um troco. O Bolsonaro disse que com a vitória do Alberto e da Cristina lá, na Argentina, o Mercosul deve ser desfeito. Não é? O que é um absurdo. Ele deveria estar trabalhando para a consolidação do Mercosul, como fez o presidente Lula, como fez a presidenta Dilma, não é? Um bloco econômico importante para nós, não é? E, portanto, ele faz essa ameaça ao povo argentino, né? Vator, mas entrando no centro da questão, né? Como é que você está vendo esse reflexo, porque o Bolsonaro já está dizendo, já está ameaçando, já está estabelecendo ressalvas, já está estabelecendo providências, caso essa revolta chegue, como se fosse uma coisa importada, né? Do Chile, porque o Chile está em revolta, o Brasil vai importar os terroristas de lá, que ele chamou, os terroristas, para fazer a revolta aqui. Aqui, o povo brasileiro tende a também se revoltar, porque objetivamente não escuta esse governo, esse judiciário, esse legislativo, não escuta que não seja o clamor. Eu não sei se a gente vai conseguir 7% da população brasileira nas ruas, mas precisamos fazer... 7% aqui no Brasil é muita gente. Dá 15 milhões de pessoas, 14 milhões de pessoas. Né? Lá no Chile, 7 milhões, deu 1 milhão né, que a população é bem menor lá. Né? E a economia também. E a economia também. Então, mas o sofrimento aqui é de mais gente também. Aqui temos 70% da população sacrificada, com salários exorbitantes, né, mais de 14 milhões de desempregados, né, milhares e milhares de engenheiros praticando Uber, né, para sobreviver. Engenheiros, então, advogados e várias profissões, outras categorias que estão praticando todo pico, comérciozinhos, né, coisas para poder sobreviver. Não é vida. E a população, o ser humano merece vida. Então, companheiros e companheiras, mais uma vez, aqui o nosso chamamento a uma reflexão de maior mobilização. Né? É preciso que as forças progressistas, democráticas, né? Que querem um país em desenvolvimento, que querem buscar um modelo de desenvolvimento que tire, né, dessa situação, esse mais de 70% da população precisa ir às ruas de forma contundente, firme. Né? Eu vi hoje a Benedita lá no 247 falar, não sei se é a luta armada que a gente vai instalar, mas temos que ir à luta. Eu repito o que ela disse. Né? Repito, a gente precisa realmente ir mais intensamente à luta. Nas minhas contas, tem mais 5 minutos. Na minha conta, exatamente, 5 minutos. Teria 2 minutos. Na minha tem 5. Aí a gente ainda tem o julgamento. E eu tô certo, porque eu peguei por aqui, por esse nome. Não, o julgamento a gente já acabou. Já teria. Supremo, agora nós temos que escolher aqui... O cagador da semana. O cagador da semana. Nós temos 5 minutos para isso. Um pouquinho de Brasil ainda, né? Um pouquinho de Brasil. Aí nós vamos ver o seguinte,
O Brasil, ele, aos poucos, ele vai tomando consciência de como a população foi enganada, de como a Rede Globo de televisão, de como a Veja, de como a mídia oficial tramou, conspirou para derrubar a presidente Dilma, para prender o presidente Lula e para entregar o petróleo. E isso foi feito assim de forma tão, eu diria até de certa forma fácil, né? Porque desde as manifestações de 2013, quando essas correntes financiadas pelos Estados Unidos da América saíram quebrando tudo, que estão repetindo a mesma coisa lá em Hong Kong, elas eram financiadas para derrubar o governo Dilma. Isso está cada vez mais claro, Vladimir. Vai ficar. E espero que a gente consiga, né, com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição, levar isso para mais gente, né, das nossas relações, das nossas amizades. Então, esse golpe já teve reconhecimento da parte do vice-presidente da República, Michel Temer. Ele fala na entrevista dele que houve golpe, não é? Já o próprio senador Aloysio Nunes reconheceu isso. O Rodrigo Maia já disse que foi um golpe para tirar a Dilma. E, portanto, está consubstanciada a narrativa do golpe, que eles tentaram impedir Dilma de falar que era golpe até na Organização das Nações Unidas, lembra? Judicialmente. Agora eu quero alertar que a gente vai ficar devendo a você o caso da semana. Para a semana a gente faz 2. Não, a gente faz agora. Vamos lá. Você vota em quem? Eu acho que já terminou. Não, eu acho que o nosso programa... Não. Você pode levantar e ir lá. Dá uma olhada, não? Não, você mas pode. Não consegue ver no sistema. Mas então essa briga nossa, minha de Vladimir, com relação ao ponto... 31 e 51. Falta 30 segundos mais ou menos. Então, nas minhas contas, 1,5. Mas vamos lá. Vamos escolher aqui o cágado da semana. Você vota em quem? Jair Bolsonaro, vota no Salles, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ou votaria, né? Ministro, eu vou votar no ministro porque ele precisa dar mesmo derrotas pontuais ao governo Bolsonaro. Então o ministro é um desastroso, irresponsável, mentiroso, então é ele mesmo. Ele é o... Eu voto com ele também. Pronto. Só lembrando que amanhã, dia 27, é aniversário de Lula livre. Serão mais de 100 manifestações no Brasil inteiro. Lula livre, Marielle vive e muito obrigado pela sua atenção. Se eu tivesse lá, eu ia levar um martelo para quebrar aquele muro. Começar a quebrar aquele muro da Polícia Federal para mostrar de fato que nós não aceitamos Lula preso. Marielle vive, Lula livre. Faz favor. Mas terminou, há muito tempo. Eu não tenho dúvida disso não.